O som do galo cantando ao amanhecer ecoava pelo sítio de Sebastião, mais conhecido na região como Tião do Leite. O sítio era pequeno, mas cheio de vida. As galinhas ciscavam pelo terreiro, os porcos rolavam na lama e o cheiro fresco do mato invadia o ar. O lugar era rodeado por uma paisagem de colinas verdejantes e cercas de madeira simples, que marcavam os limites da propriedade. Ali, Sebastião criava gado leiteiro, galinhas e porcos. Todos da região conheciam o leite fresco e os queijos que ele produzia. Maria Alice, sua única filha, cresceu ali, aprendendo desde cedo o valor do trabalho duro e do respeito pelos animais e pela terra. Agora, porém, as coisas haviam mudado. Maria Alice se mudara para a cidade grande e encontrara o amor de sua vida, Eduardo, um jovem bem-sucedido de uma família rica e tradicional da capital. Eles estavam prestes a se casar, e o casamento seria organizado pela família de Eduardo em um evento luxuoso e cheio de pompa. Para Sebastião, ver sua filha se casar era uma alegria indescritível. Ele sempre foi um homem simples, de poucas palavras, mas seu amor por Maria Alice era profundo e sincero. Eles tinham uma conexão especial, forjada em anos de trabalho conjunto no sítio, onde Maria Alice o ajudava a ordenhar as vacas e a preparar os queijos que vendiam na feira local. Mesmo agora, com ela vivendo longe, os dois conversavam quase todos os dias. Naquela manhã, enquanto Sebastião cuidava dos animais, pensava no casamento que se aproximava. Havia uma certa ansiedade em seu peito. Ele não estava acostumado com o luxo e a formalidade da cidade grande. Para ele, o mais importante era a felicidade de sua filha, mas não podia negar que o ambiente refinado da família do noivo o deixava um pouco desconfortável. Ele sabia que seria um peixe fora d'água naquele mundo de festas elegantes e roupas caras. No entanto, Maria Alice fazia questão de que ele estivesse presente em cada momento. Pai, você é a pessoa mais importante da minha vida. Não importa o que os outros pensem, o Senhor estará ao meu lado. Ela sempre dizia, com o mesmo carinho que demonstrava desde menina. Para Tião, isso era o suficiente. A força de sua relação com a filha lhe dava a coragem necessária para enfrentar o que viesse. O casamento se aproximava, e Tião começou a se preparar para a viagem à cidade grande. Ele se sentia deslocado, mas determinado. O que ele não sabia era que em breve enfrentaria muito mais do que apenas o desconforto de estar fora de seu ambiente. O dia da viagem chegou. Sebastião, com sua camisa xadrez bem passada, calça de brim e botas de couro surradas, arrumava a mala com poucas peças de roupa. Ele não tinha trajes elegantes, apenas o necessário para os dias em que passaria na cidade. Ao lado dele, o velho Fusca azul, comprado anos atrás com o lucro da venda de leite, estava pronto para a viagem. Era o mesmo carro que usava para levar Maria Alice à escola quando pequena e depois à rodoviária, quando partiu para a faculdade. O trajeto até a cidade foi longo, mas Tião não se incomodava. Ele gostava de dirigir, com as montanhas de Minas Gerais ao fundo, enquanto ouvia os programas de rádio que lhe faziam companhia no silêncio. Conforme as paisagens rurais iam dando lugar a prédios altos e ruas movimentadas, Sebastião sentia o peso da diferença entre o mundo que conhecia e aquele para onde estava indo. O que será que vão pensar de mim? Ele se perguntava em silêncio, sempre recordando as palavras da filha que o confortavam. Não importa o que os outros pensem, pai. Quando chegou ao endereço que Maria Alice lhe passara, ficou impressionado. Era um condomínio luxuoso, com uma portaria imponente e jardins bem cuidados. Estacionou o Fusca ao lado de carros modernos e reluzentes, sentindo o olhar dos seguranças fixos em cada detalhe do carro modesto. Sebastião ajustou o chapéu de palha na cabeça e caminhou com passos firmes em direção à entrada. Maria Alice o esperava com um abraço apertado e lágrimas de felicidade nos olhos. Apesar da diferença de ambientes, a conexão entre pai e filha era instantânea, como se o tempo e a distância não tivessem abalado em nada o vínculo que haviam construído no sítio. Pai, que bom que você chegou, ela disse, segurando as mãos dele com carinho. Estava ansiosa. Uai, minha filha, eu também. Nunca pensei que ia parar num lugar chique desses, respondeu Tião, olhando ao redor, ainda impressionado. Eduardo, o noivo, chegou logo depois, cumprimentando o sogro com um aperto de mão firme, mas havia uma certa tensão no ar. Embora Eduardo amasse Maria Alice, ele sempre soubera que a diferença entre as famílias seria um obstáculo. Ele tentava ser cortês, mas não sabia exatamente como agir com Tião, alguém tão distante do mundo ao qual ele estava acostumado. O senhor deve estar cansado da viagem. Vamos subir para você descansar um pouco, disse Eduardo, tentando suavizar o desconforto. Tião sorriu com simplicidade, acenando com a cabeça, mas ainda se sentia fora de lugar. Conforme o dia avançava, ele notou os olhares discretos e os cochichos da família de Eduardo. A mãe do noivo, uma mulher altiva e sofisticada, lançou um olhar de desdém quando o viu entrar no apartamento. Tião percebeu, mas preferiu não reagir,
Seu foco era estar ali por sua filha, e para ele isso era o que mais importava. À noite, houve um jantar organizado para apresentar as duas famílias. A família de Eduardo estava toda reunida, cada um mais elegante do que o outro, em roupas caras e joias discretas, mas refinadas. Tião, com sua melhor camisa, ainda destoava do restante. Durante o jantar, os comentários maldosos começaram de maneira sutil, quase imperceptível, como farpas escondidas entre palavras educadas. Sebastião, o senhor nunca pensou em expandir seus negócios para algo mais moderno? Perguntou o irmão de Eduardo, com um sorriso que parecia esconder um veneno disfarçado. Ah, não, moço. A gente lá do interior vive de modo mais simples mesmo. Leite e queijo são o que sustenta minha casa. Tião respondeu com humildade, sem perceber a malícia por trás da pergunta. Os olhares trocados entre os familiares de Eduardo deixavam claro que Tião era visto como alguém fora do padrão. Maria Alice sentiu o desconforto aumentar, e a cada comentário, seu coração apertava. Ela sabia que o pai estava sendo alvo de piadas veladas, mas também sabia que ele não perceberia imediatamente, por ser uma pessoa genuína e inocente em relação a esse tipo de hostilidade. No entanto, algo começava a se formar no ar. Uma tensão que, em breve, explodiria de uma maneira que ninguém poderia prever. Os dias seguintes ao jantar de apresentação foram preenchidos com os preparativos finais para o casamento. Maria Alice, dividida entre a empolgação pelo casamento e a preocupação com o desconforto de seu pai, tentava manter a harmonia entre as duas famílias. Eduardo, embora amável e carinhoso com ela, mostrava-se cada vez mais tenso em relação ao encontro do mundo simples de Sebastião com a sofisticação de sua própria família. Na véspera do casamento, um jantar de ensaio foi organizado. Era uma noite formal, com todos os convidados mais próximos presentes. Sebastião, mais uma vez em sua camisa xadrez, sentia-se deslocado em meio aos trajes finos e ao brilho das joias. Ele tentava se misturar, conversando com os poucos que se aproximavam dele, sempre com sua postura humilde e honesta. A família de Eduardo, porém, estava longe de aceitar sua presença de forma genuína. Eles trocavam olhares entre si, rindo disfarçadamente sempre que Tião fazia algum comentário ou quando seu sotaque interiorano surgia nas conversas. Em determinado momento, a mãe de Eduardo, Dona Teresa, fez um comentário que soou inofensivo, mas carregava um peso cruel. Sebastião, deve ser interessante morar em um lugar tão rústico. Imagino que a vida seja muito simples por lá, não é mesmo? Disse com um sorriso que mais parecia uma máscara de superioridade. Sebastião sorriu de volta, sem perceber a malícia nas palavras dela. Para ele, viver no sítio era uma bênção, e ele não entendia como aquilo poderia ser algo digno de escárnio. Respondeu com a honestidade que lhe era característica. Ah, sim, Dona Teresa. Lá é tudo mais simples, mas a gente vive bem, sabe? Levanto cedo todo dia, cuido das vacas, tiro o leite fresquinho, faço meus queijos. Vida dura, mas boa. A mesa caiu em um silêncio desconfortável. Sebastião falava com orgulho de quem vive da terra, mas as risadas contidas de alguns dos convidados fizeram com que a tensão aumentasse. Teresa olhou para os outros com um sorriso afiado nos lábios. Bem, deve ser uma experiência interessante para quem aprecia esse tipo de vida. Não é algo que estamos acostumados, claro. A risada contida que seguiu a fala foi o suficiente para ferir profundamente Maria Alice, que até então estava tentando manter a calma. Seus olhos se encontraram com os do pai, e ela viu nele a mesma dignidade de sempre, mas também notou um leve desconforto. Ele não estava completamente alheio ao que acontecia. Eduardo, que estava sentado ao lado da noiva, se mexeu na cadeira, sem coragem de intervir. Ele percebeu a situação, mas o medo de causar um conflito entre as famílias o deixou imóvel. Maria Alice, por sua vez, apertava as mãos sob a mesa, tentando se controlar. Queria defender o pai, mas sabia que um confronto aberto poderia arruinar o clima do casamento. Então, algo aconteceu que Maria Alice jamais poderia prever. Um dos tios de Eduardo, visivelmente embriagado pelo vinho que havia sido servido a noite toda, se levantou e, com uma risada grosseira, fez uma piada que ecoaria na mente de Maria Alice por muito tempo. Ei, Sebastião, ouvi dizer que lá no seu sítio o senhor mesmo ordenha as vacas, não é? Deve ser por isso que seu apelido é Tião do Leite, disse o homem, gargalhando alto, incentivado pelo álcool. Sebastião, que até aquele momento mantinha a postura tranquila e educada, congelou. Todos riram, menos Maria Alice, que sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. A sala inteira estava envolta em risos e olhares zombeteiros, enquanto Sebastião, com seus olhos cansados, permanecia sentado em silêncio, sem saber como reagir à humilhação pública. Foi naquele instante que Maria Alice se levantou abruptamente da mesa. «Chega!» exclamou com a voz trêmula. Todos na sala a olharam, surpresos com sua reação. «Não vou aceitar que vocês tratem o meu pai dessa forma. Vocês não têm o direito de rir de quem ele é, de onde ele vem ou do que ele faz.» O silêncio tomou conta do ambiente.
Eduardo tentou intervir, mas era tarde demais. As palavras de Maria Alice ressoavam com força, e todos, até mesmo os mais arrogantes, começaram a perceber o peso do que haviam feito. Sebastião, no entanto, levantou-se calmamente e colocou uma mão gentil sobre o ombro da filha. Calma, minha filha, não precisa disso, disse com um sorriso suave. Eles não entendem. Ainda. Maria Alice olhou para o pai, emocionada com a serenidade que ele exibia, mesmo diante da humilhação. Tião não era um homem que se deixava abater com facilidade. Seu olhar dizia mais do que 1000 palavras. Ele sabia que tinha algo maior a dizer, algo que faria todos ali repensarem suas atitudes. Com o coração apertado, Maria Alice voltou a sentar-se, mas a tensão no ar não se dissipou. O pai dela tinha algo a dizer, e ninguém estava preparado para o que viria a seguir. Dona Teresa, eu sei que a senhora deve achar a minha vida muito humilde, e é mesmo. Mas se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que ser humilde não é vergonha. Vergonha é julgar os outros por causa de onde vêm ou como vivem. A mãe de Eduardo baixou os olhos, desconcertada. As palavras de Sebastião eram simples, mas cheias de verdade. Sebastião deu um passo em direção à mesa, apoiando as mãos calejadas na madeira polida. Lá no sítio, a gente tem um ditado: o que vale na vida não é o que a gente tem, mas o que a gente é. E o que eu sou, senhoras e senhores, é um homem que ama a filha dele mais do que qualquer coisa neste mundo. Um homem que faria qualquer sacrifício para vê-la feliz. E se vocês acham que isso é pouco, é porque ainda não entenderam o que realmente importa. Sebastião terminou sua fala e por um momento o silêncio foi absoluto. Todos os presentes estavam impactados pela sinceridade e pela força de suas palavras. Maria Alice, com os olhos cheios de lágrimas, levantou-se e abraçou o pai com força, emocionada. Os convidados, que antes o viam como um simples homem do campo, agora o olhavam de forma diferente. Aquela era uma pessoa de uma dignidade inabalável. Alguém que, apesar da simplicidade, tinha uma grandeza que muitos ali, com todo o luxo e riqueza, não possuíam. Dona Teresa, visivelmente desconcertada, se levantou e de forma inesperada foi até Sebastião. Senhor Sebastião, eu peço desculpas. Acho que nunca pensei nas coisas dessa forma, disse ela, com uma humildade que não demonstrava há muito tempo. Sebastião apenas sorriu e apertou a mão dela, sem qualquer resquício de mágoa. Não se preocupe, Dona Teresa. A vida ensina a gente. Com isso, a noite seguiu em um tom muito mais respeitoso. Os olhares de desprezo deram lugar a gestos de admiração. Sebastião não precisava de mais nada para se sentir realizado. Ele sabia que, independentemente de tudo, havia transmitido o que era mais importante: o valor da humildade, do respeito e do amor incondicional por sua família. Mas, no fundo, o maior presente de Sebastião naquela noite não foi ser ouvido, mas ver que sua filha carregava em si os mesmos valores que ele havia cultivado a vida inteira. Gostou da história? Não se esqueça de curtir o vídeo e inscrever-se no canal. Queremos saber de onde você está vendo este vídeo e sua opinião nos comentários. Vamos juntos espalhar mensagens de humildade e respeito.